Bom dia, vamos dar continuidade aos exercícios, vimos mais alguns conceitos técnicos sobre vacância, e fizemos uma revisão, então vamos dar continuidade à resolução de exercícios da Banca Sesgran-Rio para a Administração Pública Federal. Tópico de conhecimentos gerais para o Concurso Nacional Unificado. Vamos lá, pessoal. Fazer o mesmo esquema de sempre. Eu leio, leio as alternativas e a gente debate qual seria mais aceitável, né? Porque a gente viu que teve algumas provas, algumas questões aí que era complicado. Tinha que ir pela menos ruim. E todas tinham algum errozinho, mas faz parte da preparação, entender como é que a banca pensa. Vamos ver como que a banca Sesgran pensa. Carlos, servidor público dos quadros de uma autarquia federal, foi demitido após processo administrativo disciplinar. Inconformado, ajuizou ação judicial visando a invalidação de sua demissão. E, ao final do processo, obteve êxito. Diante da invalidação judicial da penalidade disciplinar para disciplinar que lhe havia sido aplicado, por reconhecer a Carlos o direito de ser. Quando você vê uma questão dessa, e aí você já está, né, agora, nesse momento, que a gente está sempre revendo os conceitos técnicos, né, de provimento e vacância, você, na prova, já respira, era isso aí, às vezes eu boto até ali em cima do enunciado. Cara, isso aqui falou em judicial, vai voltar em integração. Você nem leu as alternativas, mas você já sabe qual o conceito que ele quer cobrar. Não sei se vocês pescaram isso, que nesse caso ele já quer falar sobre reintegração. O que você tem que ir lá para baixo é ver quais as itens que têm reintegração. Normalmente a banca vai deixar duas situações para você ficar em dúvida, né? Para ver qual é que está mais alinhado. Vamos lá. Letra A. Reintegrado ao cargo anteriormente ocupado ou ao resultante de sua transformação com ressarcimento de todas as vantagens. Letra B. Aproveitado em outro cargo de vencimento de responsabilidades compatíveis com o anteriormente ocupado, sem ressarcimento das vantagens pecuniárias. Letra C. Reconduzido a cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com o anteriormente exercido, sem ressarcimento das vantagens pecuniárias. Letra D. Revertido ao serviço público com ressarcimento de todas as vantagens pecuniárias. Letra E. Readaptado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com ressarcimento de todas as vantagens. Qual seria a letra? Tá. Letra A, né? Letra A. Você percebeu que aí ele assim, deu uma aliviada. Se a pessoa soubesse o termo técnico, reintegrado, não tinha mais dúvida qual seria a situação. Se tivesse dois reintegrados, ele poderia brincar com a questão: tem ou não ressarcimento das vantagens? Se fosse uma questão um pouco mais capciosa, entendeu? Ele poderia brincar com isso. Botaria reintegrado sem ressarcimento, reintegrado com ressarcimento. A lei fala que o reintegrado tem que ressarcir, né, ser ressarcido o período em que ele ficou afastado, porque foi verificado uma ilegalidade. Ele deveria ter recebido naquele período. Então, tem cuidado com isso. Pode cair numa questão um pouco mais capciosa, que nem essa no próximo, né? No curso da Sesgran-Rio, com essa questão. Questão 22, né? Banco Central. Odair, servidor público federal, foi regularmente aposentado por invalidez no ano de 2005. Após perícia médica, decorridos 2 anos de sua aposentadoria, Odair submeteu-se a uma nova perícia médica, oportunidade que a Junta Médica Oficial declarou insubsistente os motivos da aposentadoria. Ou seja, está bom, está saudável para voltar a trabalhar. A forma de provimento dos cargos públicos adequada para Odair retorne, para que Odair retorne à atividade é A. Readaptação, B. Transferência, C. Reintegração, D. Reversão, é aproveitamento. Qual é o caso em que a pessoa aposentada pode ser? C. Qual? C. Mais alguém? Reversão, né? Opa, esqueci aqui. Reversão. Questão 23.
Um servidor público dos quadros de Fundação Pública Federal ajuizou a ação judicial visando a invalidação de sua demissão de cargo público, obtendo êxito. Diante da invalidação judicial das penalidades disciplinares que lhe havia sido aplicada, caberá ao setor de recursos humanos da entidade adotar as medidas necessárias. Reintegração, reaversão, recondução. Vou ler só a primeira, porque, na verdade, no final dos contos, é isso que você tem que pegar com eles aqui. Ele não está no nível de dificuldade que ele bota né, ele busca que você saiba só os conceitos dos termos técnicos: reversão, recondução, readaptação, reintegração, aproveitamento. Falou em quê? Judicial, servidor público, né? Deu quadros de uma fundação. Ação. Qual? Ação. Reintegração, ok. Percebeu que isso aqui é basicamente a mesma questão que a gente já respondeu? É a mesmíssima questão. Só que lembre-se o seguinte, ó. IBGE. Vou voltar lá só para vocês perceberem. Daqui foi Banco do Brasil. Foi o Carlos. Aqui, qual foi o nome do cara? Nem deu o nome. É a mesma questão. Ele fez em anos diferentes a mesma questão. Mudou um pouco o contexto, a historinha, mas é a mesma, né? Integração. Próximo. A forma de provimento dos cargos públicos que não se compatibiliza com o princípio do meritocrático. Letra A, ascensão. Letra B, reintegração. Letra C, promoção. Letra D, readaptação. Letra E, aproveitamento. O que ele está perguntando? Ele está dizendo o seguinte, olha. O Supremo, ele não está dizendo isso, olha só como são as questões, é muito engraçado. Ele está dizendo o seguinte, ó, o Supremo Tribunal Federal decidiu que existe um tipo de provimento que não é democrático. Ele não tá dizendo isso para você, o que eu estou dizendo. Quem decide isso é o Supremo, ele não está dizendo isso. Mas essa decisão que está aí para você responder é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Você vê que ele cobra a jurisprudência sem dizer que é jurisprudência. Na verdade, existe uma aí que o Supremo anulou. Não pode ter no regime democrático, que não é meritocrático. Qual é? Letra A. Letra A, a exceção. Ele pode até dificultar isso, botar de outras formas. A exceção, você vai lembrar o seguinte: o cara fez o concurso de nível médio, e aí internamente abre-se um processo seletivo para ele migrar para um cargo de nível superior. Isso aí não pode, é a exceção. Esse cargo de nível superior tem que ser aberto para o público, em geral, para concorrer. E, Divan, existem situações que nem essa, que nem eu falei, existe nas Forças Armadas, na Polícia Militar. Já foi questionado, mas não foi, lá não foi revestido. Lá nas Forças Armadas você pode entrar como sargento, como praça, né, na Exército, na Escola de Sargentos, da ESA, na Aeronáutica, na Escola de Especialista, na Marinha, você entra na Escola de Aprendiz de Marinheiro. Em tese, no edital desses concursos, fala que você vai até subtenente na Marinha, suboficial nas outras. Só que lá dentro, quando você tem um determinado tempo, você faz uma prova interna. E aí você migra para o quadro de oficiais. Acho que na aeronáutica, não, no Exército você só vai até capitão. Na Marinha e na Aeronáutica você pode ir até coronel. Em tese, isso era feito também no serviço público, mais ou menos num formato desse. E aí foi julgado inconstitucional. E aí você está em um novo cargo, mas sem fazer um concurso público, para todo mundo público. É um concurso interno. Então você ascende de um cargo para o outro, de, às vezes, né, escolaridade diferente, sem fazer um concurso público. Público. Quando fala público, é para todo público, não é só interno. E o Supremo julgou isso inconstitucional. Quer dizer, burla o sistema, né? E a pessoa que sabe que vai ter isso, como ocorria, a pessoa fazia o concurso para nível auxiliar, de primeiro grau, e depois. E fora que alguns órgãos, esse concurso interno era meio que indicação, era meio que título, prova, né, entendeu? De currículo, nem fazia prova mesmo. Na Marinha, lá pelo menos é uma prova mesmo. Concorre entre os pares lá. No serviço público, a história era que entrava, era o queridinho ali de eventualmente alguém, você não, agora você vai daqui, tem uma vaga aqui, vou te nomear aqui no próximo cargo.
Só entrava para ser técnico e virava auditor. Próximo. Quantas formas de provimento dos cargos públicos? Entende-se por readaptação. Alguém consegue só falar rapidamente, só para a gente fixar o que é readaptação? Uma outra forma também de tentar memorizar é tentar falar qual é o conceito, sem a gente ler os itens, a gente vai direto. Saúde, pessoa que teve problema de saúde Sim, precisa ser readaptado. pronto. Então já sabemos de readaptação. É saúde. A saúde é um dos casos, a saúde não, tipo, a reversão é um dos casos em que você tem ao mesmo tempo investidura e provimento. Então tem que ter cuidado com isso. Então, aqui não é o caso, tem que ser isso. Pode repetir, professor? Não entendi a sua frase. É Ah, reversão ou readaptação? como? A frase Não, que o senhor falou. a Repita, por favor. readaptação e a readaptação e a promoção é um dos casos, são os dois casos são uma situação em que é ao mesmo tempo duas situações, é tanto o provimento quanto a vacância. Então tem cuidado com isso. Eu pensei que era isso que ele ia utilizar ali. É uma forma de provimento, é uma forma de vacância, mas no caso da readaptação e da promoção, ela é ao mesmo tempo as duas coisas. Então não dá para definir na hora da questão e dizer, isso aqui é uma forma de provimento, isso aqui é uma forma de vacância, entendeu? Porque a readaptação é ao mesmo tempo você deixar vago o cargo anterior e prover o novo. A promoção é a mesma coisa, entendeu? Só tem cuidado com isso, porque não dá para definir de cara se a readaptação é provimento, se ele quer saber que você saiba se é provimento ou se é vacância. Mas não é o caso aqui. Eu vi aqui investidura, pensei que seria isso que ele ia brincar. Investidura é uma investidura. Mas também pode ser uma vacância no cargo anterior. Revestidura, aproveitamento, reingresso. Então, só pela primeira frase não dá para saber. Então, vamos ler. Letra A. Investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, devidamente verificada em inspeção médica. Parece ser a letra A, mas vamos lá. Revestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado. Anteriormente ocupado é o quê? É um caso de, só para a gente tentar memorizar mais, a Reintegração? reintegração. Aproveitamento do servidor estável e outro cargo de vencimentos e responsabilidades compatíveis com o anteriormente ocupado, em decorrência de declaração de desnecessidade do cargo efetivo e consequente disponibilidade. Isso aqui é quando o cara estava em disponibilidade. Reingresso do servidor público, do servidor aposentado do serviço público. Isso aqui é o quê? Quando o cara é aposentado, reversão. Reversão? Isso. Reversão. Retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de inabilitação em estágio probatório. Qual é o caso? Letra A. Não, esse caso aqui, só a letra E, só para a gente memorizar. Qual o termo técnico? Quando a pessoa retorna em virtude dele ser reprovado no estágio probatório ou declinou. Recon, recondução. Isso é a letra A. A gente tem que ficar sempre batendo isso. E elas são muito próximas, às vezes. Na hora da prova, nervosismo, a gente pode eventualmente esquecer. 26. São formas de provimento dos cargos públicos previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Federais, Lei Federal 8.112, as apresentadas a seguir, exceto, qual é que não existe hoje, em virtude de uma decisão do Supremo? C, ascensão. A isenção, isso, né? Não pode. Vamos lá, vamos finalizar os 33 e resolver umas questões novas da FGV e das outras bancas lá, que ele tem uma lista também que ele passou esse material. De acordo, você vê que as questões mais antigas vai ficando bem facinho, não tem nem contextualização, é mais papo. De acordo com a 8.112, isso não quer dizer que não vai ser cobrado isso novamente, então pode cair uma questão assim. Mas eu penso, da forma como a ministra falou e da forma como foi a prova do IPEA, as questões vão ser mais iguais àquelas que a gente tem resolvido aqui, um pouco mais elaborado, inclusive os itens um pouco maior. Aqueles itens aqui na tela fica pequeno, mesmo aqueles que têm lá 2, 3 linhas aqui, mas lá na hora da prova, aquilo ali vai ser meia página para você ler na hora. De acordo com a Lei 8.112, que institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União,
Nos casos de provimento de cargo por nomeação, a investidura no cargo ocorre com, vamos lá, vou ler essa aqui, pequenininha, mas bem capciosa. De acordo com a Lei 8.115, que institui regime jurídico de servidores públicos civis, nos casos de provimento, ou seja, no caso que você está provendo o cargo, está nomeando, por nomeação, a investidura do cargo ocorre com a investidura, e quer que você entenda o que é investidura. Exercício das atribuições inerentes do cargo, ato de designação, publicação do ato de provimento, aprovação em concurso público ou posse. Não sei se vocês entenderam a pegadinha. Investidura, entendeu? Pegadinha. E aí? Não, eu acho que Não, não entendi. Vamos lá. A pegadinha eu não entendi. também não. É porque é o seguinte, Tô com a negra. ele está falando assim, nos casos de provimento de cargo por nomeação, a investidura é quando você toma posse do cargo. Aí você é investido no cargo. É isso que ele está perguntando. Então é a letra E. Letra E. Existe, tem quatro, vamos supor, não, três questões técnicas aí. Uma é a nomeação, que é um ato do Estado, dizendo essa pessoa foi aprovada em concurso público, esse cargo é dela. Nomeação. Existe um termo técnico, posse, que é quando você é investido no cargo público, aí você assina um termo de posse e a autoridade competente assina junto com você aquele documento. Aquele documento é o seu termo de investidura. Acabou. Aquele númerozinho que estava ali na administração pública não pode mais ser disponibilizado para ninguém, é seu. Foi investido ali. E tem um outro documentozinho que é o de exercício. A partir daquele momento, você começa a trabalhar e tem que receber. Começa a ter direito subjetivo em receber seus vencimentos, seu subsídio. Então, são três termos técnicos. Primeiro termo técnico é nomeação. É a partir do momento que o cargo deixa de estar disponível. Tanto é que, se você não tomar posse, eu tenho que fazer uma outra portaria, que normalmente é uma portaria, fazer uma outra portaria invalidando essa, tornando sem efeito essa. E a partir do momento que eu faço essa portaria, eu retiro esse cargo público da disponibilidade. Não pode mais ninguém nomear ele, ser nomeado ele. Ainda que você ainda não tenha tomado posse. Por quê? Porque eu tenho 30 dias para tomar posse. Nesses 30 dias, ninguém pode ocupar esse cargo. Porque já está reservado para portaria para você. É um chamado, é um direito em sentido potestativo, de forma que ele está resolutivo. Se você assumir, já é seu. Se você não assumir, eu tenho que desfazer isso aqui, mas ninguém pode ocupar aquele cargo. Então, são três situações diferentes, três termos diferentes. Nomeação é um ato da administração pública. Posse é um ato da administração pública e seu, mas normalmente a doutrina chama que é um ato seu, que é você que toma posse. Mas a administração pública também tem que assinar junto com você o termo. E é o exercício, é o momento em que eu efetivamente passo a ter direito a receber os vencimentos. Então é a posse. Professor, só uma para ficar claro para Ah, mim. hum. Fosse aprovação em concurso público, em vez de investidura, teria que ser? Como? Fosse a letra D, a resposta. Não. Aí, em vez de ser investidura, teria que ser nomeação? Não, aí, por exemplo, a nomeação seria o ato de, por exemplo, se ele perguntasse o que é a nomeação? O ato de nomeação é um ato de designação. Se ele falasse exercício, seria o exercício das atribuições inerentes do cargo. Ah, a pessoa entrou em exercício, então isso aqui. Ele passou a exercer as atribuições inerentes do cargo. A nomeação é um ato de designação. Aqui é só a publicação do ato de provimento, eu não teria dúvida aqui. Mas a nomeação, a portaria de nomeação é chamada de um ato administrativo de designação do cargo. Aquele cargo foi designado para tal pessoa, para o Edivan. Tá. A partir do momento que aquele cargo foi designado para o Edivan, tem um númerozinho no ato. Tem um númerozinho. Durante 30 dias, aquele cargo é do Edivan. Se ele não tomar, eu vou ter que fazer uma portaria, tornando sem efeito aquela nomeação. Por que eu estou dizendo que isso
que isso é formal mesmo. Tipo assim, não dá, tipo, o Edivan não tomou posse. Eu sei que é burocrático isso que eu estou falando. Tomou posse, ok, vou nomear o próximo, não. Tem que fazer um outro ato, não é certo? Um outro ato para deixar claro que aquele cargo foi retornou para a administração pública. Eu vou designar uma outra pessoa para ele. Vai ter um ato formal designando outra pessoa. Não dá para ocupar, física, não dá para ocupar, um corpo não dá para ocupar dois espaços ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que eu designei aquele cargo, aquele númerozinho para um, não posso mais nomear ninguém outro. Tem, cada cargo, cada carreira tem um número X de cargos, né? Um númerozinho, igual matrícula de imóvel. Então, só aquela pessoa que está exercendo ali. Não posso ultrapassar esse número. Senão eu posso sair nomeando aleatoriamente, daqui a pouco ter mais gente do que está aprovado em lei para aquela carreira. Próximo. Eu marquei o X aqui. 28. Qual dos conceitos abaixo está em desacordo com a legislação do Serviço Público Federal? Readaptação, reversão, reintegração, recondução. Tá? Então, não é a palavra. O que eu estou fazendo é tentando ler para ver se eu encontro aquele que ele sempre fica brincando, a exceção. Então, não é a primeira palavra. Então, ele está brincando, colocar um termo técnico e definir errado o termo técnico. Então, vamos, letra A. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada com a inspeção médica. Ok, é isso que está o conceito técnico, né, o nome técnico junto com o conceito dele. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado no interesse da administração, desde que a aposentadoria tenha ocorrido nos 2 anos anteriores à solicitação. Está correto o conceito, mas acho que o prazo está errado, né? O prazo é 5 anos que a pessoa tem direito. Vamos ver o próximo. Quando você se depara com uma dessa, de já ver que está errado, já ver que está mais ou menos certo, eu normalmente assim, boto uma bolinha assim, no lado da letra. Eu não marco nem X, nem digo que está totalmente errado. Quando está certo, eu marco um X na letra. Quando eu sei que está totalmente errado, eu faço 2 traços assim, esse aqui está errado, não vou mais nem ler. Agora, quando eu fiquei na dúvida, eventualmente, isso aqui pode estar certo e ao mesmo tempo errado, né? Eu tenho que ver qual o nível que a banca está me cobrando. Eu vou para as outras questões. Então, normalmente, o que eu faço? Boto uma bolinha do lado, que já deixa isso aqui, não pode ser. Vamos à letra C. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando a junta médica oficial declara insubsistente os motivos da aposentadoria. Correto. Isso aí não botou prazo, então não botou prazo errado, falou correto. Então, o conceito está adequado para o termo técnico. Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação quando invalidada sua demissão por demissão administrativa ou judicial com ressarcimento de todas as vantagens. Correto, o termo técnico está bem definido. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Também está correto o termo técnico para o conceito que foi dado. Então, na verdade, o que ele queria saber da gente era o quê? A gente sabia do prazo em que eu posso pedir a, a reversão. Ok? Entendeu o que, é que ele quis aqui? Ele quis que você soubesse na hora da prova, que você soubesse isso aqui. Ó. Isso aqui é 5 anos. É basicamente isso. Mas você percebeu que ele botou várias reversões? Botou a reversão aqui também. Mas aqui não definiu o prazo. Se ele não definiu o prazo, não está perguntando sobre isso. Mas como ele definiu o prazo e botou errado, é a letra que está errada. Como ele quer que está em desacordo, é a letra B. Entendeu? Me entenderam? 8, a Lei 8.112, de 1990, de 11 de dezembro de 1990, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores civis. O artigo 5º, ressalvado os seus parágrafos 1º e 2º do título 2, apresenta 6 requisitos básicos para a investidura do cargo público. Um desses requisitos básicos ele está perguntando quais os requisitos, vou dar um ok aqui para o Luiz, desses requisitos, qual é aquele em que é necessário para entrar no cargo público.
Lembra que bota lá nacionalidade brasileira, tem que ter o diploma compatível com o cargo, essas coisas todas. Vamos lá, o que não está lá? Letra A, observância dos regulamentos, não está lá. Escolaridade de ensino superior médio, ele não fala isso, ele fala de compatível com o cargo que você foi aprovado. Ilibada a reputação para servir, idade máxima de 60, 70 anos, idade mínima de 18 anos. Idade mínima de 18. C. Ilibada a reputação para servir. Ok? Vamos lá. Qual é a questão aí? A questão aí, o que ele quer é o que está na lei. Ah, Edvan, mas Letra E. eu vi que. Não quer não, tá aqui, que ele quer o que está na lei. Reputação ilibada para servir é um dos requisitos para comunicar cargo público? É. Só que isso não está na lei. Está na lei é a idade mínima, no artigo 5º. Outros regulamentos vão dizer outras coisas? Não. Então, você vai ter que ter reputação ilibada, vai ter algum daqueles cargos lá do CNU que você faça um processo de, como é que eles chamam lá? Investigação de vida pregressa, vai preencher questionários, vai ter tudo isso. Só que nesse caso, Corre banana. é uma casca de banana, porque o que ele quer é o que está na lei. Vamos lá, questão 30. São requisitos para investidura em cargo público. É justamente isso aí que está lá. O que são os requisitos para o cargo público? Só fechar aqui o áudio. Tem o áudio. Peraí. Então, vou fechar aqui. Peraí. Vamos lá. São requisitos para investidura no cargo público. Nacionalidade brasileira, ok. Uso de direitos políticos, ok. Idade mínima de 18 anos, ok. Idade máxima de 65 anos, tem idade máxima lá? Não me lembro. Acho que não. Não, Então, e é a aí? letra C. Letra C. 1, 2 e 3. 65 anos não tem. Essa idade máxima, existe a idade máxima, mas não está lá para investidura. Vai estar para aposentadoria, na outra parte da Idade lei. máxima seria 70 anos. Hoje, a idade máxima é 75. 75. 75, mudou, doutor Graças Rodrigo. a Deus. Mas mudou. A idade de 70 anos hoje é a idade para ingresso. Idade máxima para ingresso, mas, de novo, está em outra parte, não está para você ser investido. Né, para investidor. Mas é por uma questão mais previdenciária. Você tem que passar no mínimo 5 anos no cargo. Significa o seguinte, daí a gente vai estudar na parte previdenciária da lei de 82. A Constituição diz que você tem que passar no mínimo 5 anos no cargo. Para você passar 5 anos no cargo, como a idade máxima que você tem que ficar, você pode ficar, na realidade, e a partir daquela idade, daquele lapso temporal, você é compulsoriamente aposentado, é 75. Como é que eu posso ficar 5 anos no cargo, se eu não entrar com 70 anos? É difícil. Mas já posso ser servidor público de outro órgão. Não, mas a lei fala no cargo. Porque ela vai também, a Constituição vai dizer, olha, no serviço público você tem que ter X anos, 10 anos. No cargo, sim, na verdade não é 10, agora é 15. Você tem que ter 15 anos de serviço público. Pode averbar INSS anterior, mas no cargo tem que ter 5. Então tem essas questões, brigas, vai para a justiça, tem algumas coisas, que às vezes tem promoções. Agora, se chega em 75 anos, tem exemplo aqui na Cefaz do Estado, Não, 25% do quadro, como está muito defasado em relação a 2013, que era o ápice da quantidade de pessoas, hoje 25% do quadro tem 75 anos, mas eles não, foram certo. reconduzidos ao trabalho, é isso? Não tem Pois é, 75 anos? tem 75 anos. Não, mas eles vão ser aposentados compulsoriamente. Aí o que eles vão fazer é pedir uma reversão, entendeu? Uhum. Mas eu acho que nem com reversão eles podem voltar, vai ter que aposentar as pessoas, não podem mais. A reversão você também tem que ter menos de 70 anos, menos de 75. Não sei, tem que estudar de novo, mas a Entendi, reversão entendi. você vai ter que aposentar essas pessoas, não tem jeito.
compulsoriamente. Isso está previsto na Constituição, né? Essa idade nova máxima, né? Que mudou, é a chamada PEC da Bengala. Porque, pô, 75 anos tá bom, né? Tá na hora de parar, né? Então daqui a pouco vai morrer trabalhando. Normalmente, depois de 70 anos, a expectativa de vida reduz muito. Mas eu acho que eles vão ter que ser aposentados compulsoriamente, vai completando a idade, não vai poder mais nem voltar, nem reversão. Posso estudar, mas eu acho que sim. A reversão pressupõe que você aposentou, né? E ainda teria mais, quisesse, ficasse mais um tempo, né? Mas quando chega a idade limite, já tem que ir. Ok. Mesmo tendo sido revestido. Ou seja, 25% aí. Aqui no serviço público, eu acho que nós temos 40% de pessoas, não em idade limite, idade que vão se aposentar. Muitos já estão até recebendo abonos de permanência. Porque você chega lá aos 60 anos, que você pode se aposentar, que a gente chama voluntariamente, a pessoa já começa a receber de volta. Como é que é receber de volta? É quando você se aposenta. Enquanto você está trabalhando, você paga a previdência, certo? Você paga. A partir do momento que você se aposenta, em tese, você não tem mais que pagar. Só que aí no serviço público você paga. Só que aí tem uma regra que é o seguinte: você só vai pagar a diferença e ultrapassar o teto do INSS. Entendeu? Essa lógica só paga a diferença de ultrapassar o teto do INSS. E aí tem uma terceira regra, que diz o seguinte: se você está trabalhando, mas já poderia se aposentar, mesmo que proporcionalmente, mesmo que voluntariamente, você deixa de pagar a previdência. Zero, enquanto você está trabalhando. Na hora que você se aposentar, aí vai fazer o cálculo. Não, até o teto do INSS, não paga mais nada. Acima do teto, vai começar a pagar como aposentado. E é isso que eles querem mudar. Tem várias brigas, tem PEC rodando aí, para quando você se aposentar, parar de pagar. O objetivo de você pagar é para que você possa receber. Você vai aposentar e continuar pagando? Não faz muito sentido. O cálculo aí, matemático, ficou meio... Por causa de tanto déficit, essas coisas, eles criaram uma regra que o princípio lógico previdenciário não faz sentido. O objetivo lógico da Previdência é você pagar, em algum momento você relaxar e receber aquilo que você pagou, né? É uma lógica da Previdência em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil, por causa de déficit, criaram uma lógica que mesmo aposentado você paga. Não faz sentido. Eu não estou aposentado. Quer dizer, estou, mas não estou. Então, no Brasil, aqui no governo federal, aliás, 40% já está nessa situação. Tem vários órgãos, tem órgãos até tem mais de, ou seja, as pessoas estão recebendo abono. Por que a pessoa quer ficar às vezes? Se o cara for um servidor antigo, você recebe um abono alto, o equivalente a um cargo. Por exemplo, como eu sou servidor antigo, eu pago o regime anterior, entre antes de 98. Para você ter uma ideia, o nível que é, hoje a sua contribuição previdenciária, não sei se vocês sabem, pode chegar a 19% do seu salário. 19%. Mais o imposto de renda, você olha o salário alto aí dos auditores, o EPPGG, do analista, mas se for um analista de comércio exterior antigo, né, ou eu, nem eu que averbei, o que acontece? Eu pago o teto máximo da Previdência, que é o 19%, e ainda pago o teto máximo do imposto de renda, que é 27,5%. Lógico que isso é média, né? E não vai 19%, porque tem como a gente chama, uma escala, né? Até esse valor você paga tanto, igual imposto de renda. Imposto de renda a gente fala 27%, mas não é 27% certinho. É determinado valor, você é isento, aí depois na outra escala você vai pagar X%, né? Não sei se vocês já estudaram isso em direito tributário. Não é 27%. Mas no final das contas, o governo pega de volta um terço do seu salário. Na verdade, ele te paga em um terço, mais para os servidores antigos, né? Então, no caso, eventualmente, eu ficar recebendo o abono permanência é vantagem para mim. De repente, eventualmente, é 20% do meu salário. Acho que é isso. 20% do meu salário é contribuição previdenciária. O governo pega de volta. É como eu receber esse líquido, não incide imposto de renda, não incide mais nada. Que é uma contribuição previdenciária que você volta com a sua renda. Vamos continuar. Vamos finalizar. Até o 33 hoje. Dando aí mais 10 minutos de estudo. Mais 5. 31. Não representa uma forma de provimento em cargo público. Agora que é pegadinha. Lembra que tínhamos uma lista do que é provimento e uma lista do que é vacância.
existem situações que tanto é provimento e vacância. Não sei se você lembra, que é o PR, promoção e readaptação. Mas existem, lá na tabela, coisas que só são provimento e coisas que só são vacância. É isso que ele está perguntando. O que só é provimento? E aí? O que só é provimento? Entendeu a pergunta que ele fez aqui para gente? Ele, Tem porque que ler eu, de novo, porque eu estava pegando o cartão, professor. ok. Mas entendeu o que ele está perguntando para gente? Está Não perguntando o existe seguinte. forma de provimento em cargo público. Ele está perguntando o seguinte: o que é uma situação que só é provimento? Para tentar facilitar para vocês. Que nem eu falei, foi aqui que demora. Vamos lá, o PR. Lembra logo primeiro do PR. O PR é promoção e readaptação. E esses dois é o único caso em que é provimento e vacância. E vacância. E vacância. Então, ele não pode ser só provimento. Então, já elimina ele. Não sei se você está entendendo. Sim. Porque ele não é provimento, ele também é vacância. Deixa eu ver se está o R aqui. Readaptação, tá vendo? Já eliminei dois. E esses dois não são só provimento, são provimento e vacância. Recondução. Recondução é quando eu volto para o cargo, eu estou provendo esse cargo. Então, não. Opa, não, tá certo. Recondução. Não é. Ah, não, não representa. Foi mal, não representa. A letra E. Esse aqui, reconduzido, você lembra o que é o conceito de recondução? É que eu estou voltando para o cargo, eu estou provendo ele novamente. Então, ele é um caso de provimento. É o que ele quer que não é provimento. Desculpa. Aproveitamento. Aproveitamento significa o seguinte: eu estou em disponibilidade e eu vou ser aproveitado. Eu estou provendo um carro. Entendeu? Então, também é provimento. Só sobrou a letra B, transferência. Entendeu como é que eu fiz por eliminação? De novo. Promoção e readaptação. É caso de provimento e vacância. Então, eliminei. Recondução. Eu estou vindo de um estágio probatório que foi aprovado, eu declinei para prover o cargo. Então, provimento. Lembrando que ele quer o que não é provimento. Aproveitamento. Eu estava em disponibilidade e fui aproveitado. Eu estou provendo o cargo aqui que me aproveitado. Só sobra transferência. Entendeu como é que é? Essa questão parecia bem simplesinha, mas transferência. 32, faltando a penúltima. A forma de provimento de cargo público que se caracteriza pelo retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez que tem declarados e subsistentes por junta médica oficial os motivos da aposentadoria. É o quê? Vou nem ler os itens. Da página. Versão. Reversão. Último item de hoje. Ah, não, isso aqui não tem nada a ver. Foi mal. Aqui é em inglês. Não, não vou mais responder em inglês, né? Acabou. Hoje acabou. Então, desse item, né, dessa parte de conceitos técnicos, de provimento, de vacância, de agente público, a gente resolveu as 33 questões. 33 questões, de novo, da sesgraria. Amanhã a gente vai avançar no conteúdo. De repente, a gente pode tentar, nas próximas aulas, avançar até acabar essa parte. Só parar aqui. Ó.